Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibeira aqui, e sim, meu rosto está de volta, meu olho melhorou e agora eu posso colocar o rosto aqui na câmera sem problema. E hoje eu quero trazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente. Eu quero falar um pouquinho sobre um jogador subestimado de cada equipe. Eu acho que tem alguns jogadores que são um pouco apreciados pelos fãs, alguns jogadores que estão fazendo a diferença para suas equipes, que talvez até em outros times eles poderiam estar rendendo mais, mas eles são um pouco apreciados e simplesmente são esquecidos. Na hora que você fala sobre um time, raramente esse nome te vem à mente, mas se você parar para observar e fazer aquele teste de olho, assistir aos jogos, você vai ver que esse cara acaba performando muito bem. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like, pode se tornar membro por apenas R$2 ou ajudar mais diretamente na maior promoção do ano nas camisetas da loja Trash Talk. Tem pouquíssimas unidades, eu só vou zerar o estoque mesmo aqui e para isso eu fiz a maior promoção de todas porque tem poucos tamanhos. Então se esses tamanhos estavam saindo pouco é porque tem pouca demanda, então se você quiser adquirir uma e não ficar de fora para andar dripadão em 2026, adquira uma camiseta na loja Trash Talk, aproveita a maior promoção do ano. Você vai ficar assim depois, porque os drops são exclusivos, limitados, não voltam mais. Agora que a gente tirou isso do caminho, bora começar o vídeo. E eu quero começar falando da Conferência Oeste, vou começar de baixo para cima. Vou fazer o inverso, de começar dos times que estão no topo. E pelo New Orleans Pelicans, eu escolhi o Saddiq Bey. Um cara que foi incluso ali naquela troca que mandou o CJ McCollum para o Washington Wizards e trouxe ele, o Jordan Poole. Tá impressionando bastante, acabou conquistando o seu espaço como um titular dessa equipe do Pelicans. E por mais que a característica mais forte dele, podemos dizer assim, não está tão presente essa temporada, que seria um consistente arremessador para 3 com 32% ele tá, mas só que ele sempre girou ali em torno dos 40%. Ele continua sendo um bom pontuador, um bom jogador de rotação, um bom finalizador, um bom defensor, um jogador role player que é bom de você ter na equipe, ainda mais ele fazendo mais de 15 pontos por partida, pegando mais de 5 rebotes e entregando mais de 2 assistências todas as noites. Pelo time do Sacramento Kings eu fui de Russell Westbrook. E por que o Westbrook? Você deve estar pensando, cara, você é maluco? Como que um jogador Hall of Famer já foi MVP é realmente um cara subestimado? Porque no começo da temporada, acho que alguns de vocês vão se lembrar que o cara nem tinha time. Os times estavam se recusando a dar uma oportunidade ao Russell Westbrook e eu continuo aqui reafirmando a minha teoria de que ele é um dos caras que é taxado para ser meio que um vilãozinho ali, um cara ruim de vestiário, um cara tóxico no time, pela mídia, por vários caras que circulam ali entregando notícias da NBA, principalmente lá na gringa. E na real ele tá sendo um baita de um jogador produtivo para esse Kings que tá horroroso. 15,4 pontos, 6,2 rebotes, com 7 assistências, entregando 36, quase 37% de aproveitamento para 3, realmente não é algo ruim para você ter no seu time um cara como Westbrook. Vou fazer uma menção honrosa aqui ao Keon Ellis, que também é muito bom jogador, e é um dos jogadores que aí o Golden State Warriors estava de olho já há muito tempo, mas eu acho que o Westbrook merece um pouco mais essa moral. Pelo time do Utah Jazz eu fui de Svi Mykhailiuk, ele é aquele ala de 2 e 3 de altura, que chuta quase 40% para 3, tá com média de 9 pontos, 2,6 rebotes e 2 assistências, inclusive com um aproveitamento muito interessante de 90% do lance livre. Tipo de jogador que é bom defensor, espaça a quadra, consegue fazer minimamente ali um trabalho de 1 contra 1, um pull-upzinho na meia distância e também consegue fazer cuts na direção do aro. É o tipo de jogador que toda equipe gosta de ter, porque ele não toma a bola de quem você quer que fique mais tempo com a bola na mão e também não atrapalha o seu time. Então ele só vem a somar. Não atrapalha os jovens jogadores que estão desenvolvendo no Utah Jazz, deixa a bola mais tempo na mão do Keyonte George, na mão do Lauri Markkanen, e uma hora que o Utah Jazz perceber que vai acabar tendo que trocar mais cedo ou mais tarde, por mais que esteja sendo super protegido pelo Danny Ainge ali, o Lauri Markkanen e o Walker Kessler, talvez ele ganhe um pouco mais de relevância na parte ofensiva. Mas ele não é à toa que jogou como titular todos os 37 jogos que disputou com o time do Utah Jazz. Pelo time do Dallas Mavericks eu fiquei em dúvida entre Max Christie e também Ryan Nembhard, mas só que eu vou de Ryan Nembhard porque ele é apenas um dos 2 jogadores listados com 1,80 na liga. O outro é algum cara chamado McLaughlin, que se eu não me engano tem um contrato two-way com o San Antonio Spurs. Só comparado ele com o Ryan Nembhard não faz nem sentido, já que o Ryan Nembhard foi um não draftado dessa temporada, que veio, tá ajudando a resolver o problema de armação do time do Dallas Mavericks, e quando ele começa a titular, o time do Dallas Mavericks começa até melhor do que sem ele. Na última partida contra o Knicks, que eu passei muita raiva que a gente perdeu dentro de casa, em rede nacional, em broadcast, que os caras chamam, o Ryan Nembhard veio do banco e eles começaram mais uma vez sem armador, naquele projeto de vez em quando o Cooper Flag leva a bola, mas indiscutivelmente contra o Knicks deu certo. Mas ainda assim eu vou de Ryan Nembhard, 7,5 pontos, 2 rebotes e 5,2 assistências, enquanto chuta 39,5% para 3, é de fato de impressionar de um cara com tão baixa estatura. Ele inclusive é o líder de assistências dessa classe de draft. Do time do Los Angeles Clippers, um cara que tá com um contrato two-way ainda e tem entregado boas performances, principalmente vindo do banco, eu poderia colocar 2 nomes aqui, eu fiquei entre o Kobe Sanders e o nosso mano Jordan Miller. Mas eu vou de Jordan Miller porque ele realmente tá tendo aproveitamentos melhores do que o Kobe Sanders, ele tá tendo mais pontos, mais rebotes, se eu não me engano também, e tá recebendo um pouco mais
de confiança ali do Ty Lue, mano. Média de 8 pontos, 3 rebotes, 1,6 assistências e quase 40% para 3 pontos, sendo um sólido defensor, bom arremessador de catch and shoot, um cara que espaça a quadra e também não atrapalha os principais jogadores do time quando precisam estar com a bola na mão. Pelo time do Memphis Grizzlies, eu tinha alguns nomes que eu gostaria de estar mencionando agora, que são dois jogadores que eu gosto muito, que é o Ty Jerome e o Scottie Pippen Jr., só que eles nem jogaram essa temporada, infelizmente, então eu vou ter que selecionar Cam Spencer. Ele que na sua temporada de calor só jogou 25 jogos, agora já jogou 40 nessa temporada, com excelentes médias, 11,8 pontos, 2,7 rebotes, 5,4 assistências, arremessando incríveis 46% para 3 pontos, com certeza um dos melhores arremessadores da sua classe, realmente deixando no chinelo o tal do Grady Dick do time do Toronto Raptors que a gente esperava mais dele, e de fato que tem essa rixazinha que é o melhor arremessador da família, Pat Spencer do Golden State Warriors ou Cam Spencer do Memphis Grizzlies, e eu vou de Cam Spencer, ele é muito bom jogador. É que também o Grizzlies tem essa parada, de Ja Morant, muita treta, reconstrução, arma, vai trocar o cara, não vai, clima tenso por lá, né? Pelo time do Portland Trail Blazers, eu vou com um cara que me chamou muita atenção quando eu assisti o jogo do Portland contra o Knicks, que foi o Caleb Love, o calouro, que é mais um que tá nesse contrato de two-way, tem uma média de turnover um pouco alta, mas é natural pra um calouro, mano, teve 3 partidas agora em sequência que ele teve 4 e 3 turnovers, só que ainda assim num time que tá meio que com a sua rotação bem definida de Brandon Ingram, Deni Avdija, esperando o retorno do Damian Lillard, com Deni Avdija despontando, Donovan Clingan, Robert Williams III voltando de lesão, tem muita coisa acontecendo no Portland, o Thiago Splitter tá sendo um excelente coach, ele tá ganhando sua minutagem e não é à toa, 11,1 pontos, 2,7 rebotes com 2,6 assistências, 33% de arremesso para 3, tá na média da liga, eu acho que dá pra ele melhorar um pouco, ele tem uma mecânica muito boa de 3 pontos, eu acho que é um cara que pode contribuir muito para o time do Portland Trail Blazers num período assim de médio prazo. Eu acho que quando o time estiver todo saudável, ele vai perder um pouco dessa minutagem que ele ganhou recentemente, mas ainda assim consegue ser um sólido jogador de rotação. Pelo time do Golden State Warriors, eu não sei se tem muitos jogadores lá subestimados, eles na verdade superestimam a maioria dos seus atletas, mas só que tem 2 jogadores em específico, um deles eu vou fazer apenas a menção honrosa, que seria o DeAnthony Melton. Eu acho engraçado que ele tem 27 anos, mas tem cara de quem tem 35, ele não parece um pouco mais velhão, e ele é um bom jogador de rotação, apesar de não se enquadrar muito bem nesse estilo espaçando a quadra que um guard precisa para jogar pro Steve Kerr, mas tem noites que ele acaba despontando para mais de 20 pontos e salva o Golden State, que é o que você espera de um cara que vem do banco, mas para mim o cara mais subestimado, eu vou ter que ser clubista aqui, não vai ter jeito, BR, Gui Santos, o cara que tem o melhor plus-minus do time do Warriors, o cara que faz o trabalho sujo sem reclamar, ganha pouca minutagem, tem pouca confiança, mas sempre que ele tá em quadra você vê que o time do Warriors performa melhor, porque ele consegue contribuir em todas as áreas da quadra sem demandar que ele seja ativo o tempo todo no ataque, ele pega rebote, ele rouba a bola, ele contesta, ele faz o trabalho sujo bem feito. Pelo time do Phoenix Suns eu vou de Jordan Goodwin, ele mesmo, mano, o ex-Laker. Eu entendo o porquê o Lakers abriu mão dele, porque eles trouxeram meio que um substituto e deixaram o cara aí, que foi o Marcus Smart, que veio a troco de nada, então eles assinaram por um cara mais veterano, só que o Jordan Goodwin, ele é basicamente um Marcus Smart sem grife, ele é um cara que defende muito bem, é um cara que espaça a quadra, é um cara que joga mais como segundo armador, por mais que ele seja listado como armador, e a bola fica mais na mão do Devin Booker e de vez em quando na mão do Colin Gillespie, só que ele tem uma importância muito significativa na rotação desse time do Suns e como eles construíram um elenco para essa temporada de 2026. Então eu gosto bastante do Jordan Goodwin. Até me surpreendeu um pouco o fato dele não ter permanecido no Lakers, porque o Lakers precisa desse prototipo de jogador, né? Do Houston Rockets eu vou de Reed Sheppard, ele que era o meu calouro favorito a ganhar o prêmio de calouro do ano na temporada passada, tá tendo uma segunda season sensacional, provando que enquanto estamos o tempo todo falando sobre uma troca, o Rockets precisa de um armador, o Rockets poderia ir atrás de fulano, ciclano, noite adentro, noite afora, ele tenta mostrar que o Rockets só precisa dar mais espaço para ele. Ontem mesmo ele fez 12 pontos no último quarto, salvando a partida contra o San Antonio Spurs. Eu sei que ele é um leque defensivo, eu sei que quando ele tá em quadro os times costumam caçar ele bastante, só que na parte ofensiva eles passam muito bem a bola, corta muito bem pro aro, por mais que ele seja extremamente baixo. É um cara que eu gosto bastante e ele tá se mostrando cada vez mais competente de ter uma vaga como titular nesse time do Rockets, que eu sei que só estão esperando a volta do Fred VanVleet, mas eu gosto bastante do Reed Sheppard. Menção honrosa ao Tari Eason, eu não sei se ele é, realmente subestimado, até porque ele já é considerado um dos melhores defensores de perímetro da liga, ele só tá tendo uma temporada maravilhosa, sensacional, sendo o melhor arremessador da NBA com o volume que ele tem de quadra, quase 50%, não faz sentido, inclusive. Do time do Los Angeles Lakers eu vou de Marcus Smart, eu vejo muito torcedor do Lakers bolado com o cara durante as derrotas ou em partidas onde ele arremessa mal, só que tem jogos que ele vem e mata 5 bolas para 3,
3, aí todo mundo fala, nossa, Marcus Smart gênio. Ontem mesmo ele foi importantíssimo na vitória do Lakers contra o Denver Nuggets. E o time do Lakers é estatisticamente melhor com ele em quadra. E eu sei que é por causa do déficit de defesa na parte dos armadores. E querendo ou não, o aproveitamento de 3 dele não é tão relevante assim, não é tão impressionante. Só que a defesa dele faz com que o time se eleve, mesmo que no ataque ele fique só parado no corner esperando o Luka jogar. Pelo time do Minnesota Timberwolves eu vou de Julius Randle. E eu sei que pode parecer um pouco controverso eu escolher um dos maiores salários da equipe, mas é porque o Julius Randle, quando a gente fala de alguma troca para resolver o problema de armação do Minnesota, o primeiro cara que vem na mente sempre é o Julius Randle, sendo que ele é muito complementar ao Anthony Edwards, ele é muito bom jogador, faz de tudo em quadra, ele joga na posição de power forward, joga de falso 5. Eu gosto até do nome do Julius Randle. Eu só acho que ele poderia diminuir um pouco aquele jogo num contra um que às vezes ele força bastante. Poderíamos citar outros jogadores do Minnesota? Poderíamos, mas eu vou de Julius Randle. Indo para o San Antonio Spurs, eu vou de Julian Champagne. Eu poderia colocar aqui o Harrison Barnes também, que eu acho que ele é pouco apreciado, um cara que dificilmente se lesiona, mata muita bola para 3, de vez em quando consegue resolver numa posse num contra um, defende muito bem, é um bom finalizador na direção do aro, complementar a todo mundo, pode colocar ele em qualquer equipe que ele dá certo, mas eu vou de Julian Champagne porque ele é aquele tipo de cara que vem do banco, entrega uma pontuação boa, arremessa bem, espaça a quadra e também é muito sólido defensor. E enquanto o Harrison Barnes ele tem um pouco mais de, assim, prestígio por estar como titular, o Julian Champagne ele vem do banco para fazer esse tipo de coisa e eu não tô lembrado muito das estatísticas dele, se eu coloquei ele aqui porque eu tô com a memória mais fresca do jogo de ontem que ele fez 27 pontos. Não, minha rapaziada, ele tá bem mesmo, 11,6 pontos, 6,3 rebotes com 1,5 assistências, arremessando 37,4% para 3. O Julian Champagne tá bem mesmo, vou manter ele aí. Mas só que ele e o Harrison Barnes estão aqui, ó, cabeça a cabeça. Pelo time do Denver Nuggets eu vou de Spencer Jones. Ele que é a primeira vez que eu vi ele em quadra, me pareceu aqueles jogadores genéricos que são gerados pela inteligência artificial ali do 2K, sabe? Mas não é à toa que sempre que pode, sempre que o Denver Nuggets precisa, ele é a opção que vem para ser titular. Na frente de Peyton Watson, na frente de Hunter Tyson, na frente de outros jogadores que têm mais tempo de franquia. E ele é aquele mesmo prototipo que a gente já citou 1 milhão de vezes nesse vídeo, vamos citar mais pra frente, que é um sólido defensor, um bom arremessador para 3 pontos, tá 40% de conversão, entrega 6 pontos, 3 rebotes e 1 assistência todas as noites e tá ali visivelmente, toda vez que você vê ele em quadra, ele tá se entregando porque ele quer se firmar na liga, ele quer um contrato garantido com o time do Denver Nuggets, ele tem esse senso de urgência, você vê que ele joga com muito mais vontade, até mesmo comparado com outros veteranos que ele divide quadra. Pelo time do Oklahoma City Thunder eu vou de AJ Mitchell. Eu acho que todos os outros jogadores assim do Thunder têm bastante reconhecimento da torcida, da mídia, mas o AJ Mitchell ele é um cara assim um pouco esquecido. E para quem entrega 14 pontos, 3 rebotes, 3,5 rebotes, 3,7 assistências, 34% para 3, sendo um excelente jogador num contra um, muito bom carregando a bola, bom passando a bola, um sólido defensor, até porque você está no melhor time defensivo da liga, então eu gosto muito do AJ Mitchell e eu vejo que ele pode crescer muito ainda como jogador, talvez em uma outra franquia, porque vai demorar para ele ter, ele pode ter paciência também porque ele é bem jovem, ele pode demorar para ter uma relevância maior assim na parte ofensiva desse time que já é muito sólido, mas só dele ter ganhado a confiança do Mark Daigneault no seu segundo ano de NBA, saindo de menos de 16 minutos por partida para jogar mais de 26 agora, é porque a evolução dele realmente é de se espantar. Rapaziada, eu queria fazer nesse vídeo apenas os 30 times da NBA, mas acho que eu vou dividir em 2 vídeos para ficar um pouco mais dinâmico, esse aqui já tá ficando muito grande, então se você gostou do conteúdo e quer que eu traga a parte 2, posso fazer ainda hoje, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, você mudaria alguém dessa lista, quer que eu traga a parte 2 ainda hoje, comenta aqui a sua opinião, que a sua opinião é muito importante para esse canal, fechou? Se você ficou até aqui, gostou, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like para receber tudo em primeira mão, adquira alguma das camisetas da loja Trash Talk, senão você vai se arrepender de não ter pegado uma dessas pérolas, itens de colecionador, que tá na maior promoção do ano, lembrando. Então clica aqui embaixo, lojatrashtalk.com.br. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima e falou!